Olá, hoje temos aula de História. Estamos na página 75 a 77. Mas para compreendermos melhor o assunto de hoje, nós vamos retomar um pouquinho do que já estudamos. Nós temos aqui a Babilônia, onde foi criado o Código de Hammurabi e que estava pautado em alguns princípios. Um deles, muito fundamental para eles, era a expressão olho por olho, dente por dente. Você sofreu uma punição de acordo com o que você praticou. O dano que você causou, você irá sentir na pele. Os seus estatutos estavam baseados no social. O social envolve a prestação de serviço. Se no serviço prestado você causar qualquer tipo de dano à pessoa, você terá uma punição semelhante ao que você provocou. O exemplo dado aqui no nosso livro foi que se um pedreiro fizesse uma construção e essa viesse a desabar, se matasse o dono da obra, o pedreiro morreria. Se morresse o filho do dono da obra, o filho do pedreiro teria que morrer para sentir a mesma dor que o proprietário da casa teve. O outro aspecto era o econômico. Se você causasse qualquer dano, questão financeira, você teria também que pagar por isso. E o outro ponto, bem cruel, era o familiar, que dizia que se um filho agredisse o seu pai, né, se o filho bater no pai, esse filho deveria ter suas mãos cortadas. Então eles eram realmente severos naquilo que faziam. A severidade fazia parte da sua lei. Por isso que era olho por olho, dente por dente. Nossa próxima região é a dos hebreus. Os hebreus receberam de Deus. A Bíblia diz que o próprio Deus escreveu com o seu dedo e entregou para Moisés as tábuas da lei. E a primeira tábua, ela está relacionada à nossa adoração a Deus, onde nós temos: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o quarto mandamento que nos diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. E a Bíblia diz mais: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Mas no 7º dia ele abençoou e santificou. E nele não se fará nenhuma obra. E a Bíblia vai além. E você pode investigar a palavra de Deus. Então nós temos aí a adoração a Deus, nossa conexão com Deus. E os próximos mandamentos nós temos a respeito da convivência familiar. E a Bíblia diz que este 5º mandamento, ele é um mandamento com promessa. Porque ele diz: honra teu pai e a tua mãe. E a Bíblia vai além, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E os próximos mandamentos estão relacionados com a convivência, com o social, em você não matar, não adulterar, não furtar, não falar mentiras sobre os outros, não cobiçar o que é dos outros. Deus é muito sábio. A sua lei é pura, a sua lei é a verdade, a sua lei é o caráter de Deus. Seguindo nosso conteúdo, nós temos aqui sobre os Estados Unidos, que um dia foi colonizado pela Inglaterra, mas que buscou obter a sua liberdade. E quando eles conquistaram essa liberdade em relação à Inglaterra, eles criaram um documento, eles registraram um documento para que se ficasse comprovado que eles não estavam mais sujeitos à Inglaterra. E esse documento chama-se Declaração de Independência. O objetivo era manter o país forte e unido como nação. E assim eles fizeram. Mas nós também temos aqui o exemplo da França. A França vivia um país que vivia com reis. E os reis não se importavam com os pobres. Eles tinham 2 classes distintas, plebeus e patrícios. Os plebeus eram pobres, patrícios eram ricos. Os plebeus não tinham direito a participar das decisões, da construção da lei. Eles apenas sofriam.
Então, buscaram se revoltar e buscaram a construir agora uma democracia, uma república, onde o povo pudesse tomar decisões. E aí nós temos a imagem de uma mulher. Essa mulher, ela representa a república como uma mãe que cuida do seu povo. E cada país deve ter um representante que cuide do seu povo como uma mãe. Agora nós temos a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. E ela foi datada em 4 de julho de 1776. E ela traz um termo muito importante, que é inalienável, direitos inalienáveis. O que quer dizer isso, vocês lembram? Quer dizer que é inegociável. Todo ser humano tem direito à vida e esse é um direito que não está à venda, não se negocia. Todos nós temos direito à liberdade, à busca da felicidade. E os nossos governantes, eles são instituídos para que nós tenhamos a condição de ter esses direitos garantidos. E nessa declaração, eles também registraram que se o governante agir de forma destrutiva, cabe ao povo o direito de alterá-la, de abolir e de instituir um novo governo. Porque nossos governantes estão ali para nos representar, estão ali para garantir a segurança e a felicidade do seu povo. Isso é muito importante. Em relação à França, eles também criaram a declaração deles, chamada de Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Foi criada em 1789 e eles resolveram expor numa praça pública para que o povo pudesse sempre lembrar de quais eram os seus direitos e de quais eram os seus deveres. E é interessante que os franceses também colocaram no seu documento algo que também já tinha lá nos Estados Unidos, que é os direitos inalienáveis, os direitos inquestionáveis, os direitos inegociáveis. São sagrados ao homem. E tem 2 artigos muito interessantes. O artigo 1º deles diz assim: os homens nascem e vivem livres e iguais em direitos. Não importa quanto você ganha, você tem o mesmo direito e os mesmos deveres que os demais cidadãos. E o artigo 4º, mais interessante ainda, ele diz: a liberdade consiste em poder fazer tudo aquilo que não prejudique os outros. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem limites, senão os que garantam aos outros membros da sociedade usufruir desses mesmos direitos. É o amor ao próximo, é o amor que Deus quer que haja em nós. E aí nós seguimos para a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa declaração, ela foi criada pela necessidade de se combater, de se inibir as atrocidades que estavam ocorrendo no mundo. Uma delas era a escravidão. A segunda é a Segunda Guerra Mundial. E a terceira é a discriminação racial. E observe que o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela diz: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Se você pesquisar na Bíblia, você vai encontrar lá: ama a teu próximo como a ti mesmo. A fraternidade, ela deve existir entre nós. Com essa declaração dos direitos humanos, cada país tinha que criar as suas leis e incluir nela esse direito universal, esse direito à dignidade. E ao Brasil foi criado a Constituição Federal. Ela foi criada em 1988. Já faz muito tempo. A sociedade já passou por muitas transformações e se faz necessário fazer algumas alterações
para deixá-la de forma contextualizada com o que a sociedade vive hoje. E, associada à Constituição, nós temos a democracia, que é o regime de governo em que os líderes políticos e governantes são eleitos pelo povo, que controla a autoridade deles e procura distribuir de modo equilibrado o poder de decisão do governo nos assuntos de interesse geral. Eu não sei se você consegue lembrar, mas nós já tivemos aqui no Brasil 2 governantes que sofreram impeachment. Eles foram tirados do poder. Eles perderam o seu direito de governar o país. Nós tivemos Fernando Collor de Mello, nesse você não era nascido, mas nós tivemos um pouco mais recente, a Dilma Rousseff. Então, o povo agiu na busca de manter os seus direitos. Aqui nós temos uma cidade muito importante. Eu não sei se você conhece esse ponto turístico. Essa é a cidade de Roma. Foi em Roma que surgiu a expressão cidadão, porque cidadão tem a ver com quem vive na cidade e que essa pessoa deve ter direito, né, e deveres. E com isso, havia 2 classes nessa época: os plebeus, que é a classe dos pobres, e nós tínhamos nessa época os patrícios, que são os ricos. E o que acontecia lá no Senado, na Assembleia em Roma? Apenas os patrícios podiam participar da elaboração das leis. Apenas eles podiam governar aquela nação. Os plebeus, que eram os pobres, eles não tinham poder nenhum de decisão. Isso só mudou passado assim muitos e muitos anos. E nós vamos ver que até no Brasil, um pouco dessa prática, essa questão da política, de que apenas os ricos tinham influência, podiam participar, isso também aconteceu aqui no Brasil. A gente vai ver isso na República aqui no Brasil, de quando foi instituído. Isso acontecia, apenas os fazendeiros podiam se eleger. Você vai aprender isso um pouco mais à frente. Você vai se aprofundar nisso nas séries posteriores. E nós temos aqui a nossa Carta Magna, né? Nossa Constituição Brasileira. E nós temos aqui o capítulo 1, que é dos direitos e deveres individuais e coletivos. E o artigo 5º, ele diz algo importante. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito. Essa inviolabilidade significa aquela mesma expressão lá, inalienáveis, inegociáveis. O direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É algo que não se negocia, é algo que todos nós temos direito. Então você percebe que há uma repetição, tanto da França, os Estados Unidos, os direitos humanos, todos estão defendendo esse direito de igualdade que todos nós devemos ter. Isso é muito importante, por isso que eu destaco aí que todos nós somos iguais, que não importa quanto você ganha, quanto o teu pai ganha, nós temos os mesmos direitos e deveres. Agora nós temos dos direitos políticos. E observe que o artigo 14, ele diz: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos. Observe que tem uma palavra aqui importante, sufrágio. Você sabe o que é sufrágio? Vejamos o que é sufrágio. Sufrágio quer dizer processo de escolha por votação. É o que nós praticamos hoje, mas nem sempre foi assim. No Brasil já houve voto de cabresto. Se o voto não era secreto, a pessoa tinha que revelar em quem estava votando. Os fazendeiros, se você não votasse neles,
eles poderiam até tirar sua vida. Mas não é essa a prática que nós vivemos hoje. Hoje nós vivemos no processo de escolha e de votação. O que mais que nós temos aqui? Nós temos aqui, meus queridos, o alistamento eleitoral. O que é isso? Para que eu possa exercer o meu direito de voto, eu tenho que ir a um determinado local. Esse local chama-se Casa da Cidadania, é o TRE, é o Tribunal Regional Eleitoral. É nesse local que todo cidadão, ao completar 18 anos de idade, é obrigatório você ir nessa instituição para cadastrar os seus dados e você, a partir desse dia, ter o seu título de eleitor e que você possa participar nas eleições, tomando sua decisão, escolhendo quem você quer que exerça o poder durante aqueles 4 anos. Mas, além disso, aparece aqui a expressão facultativos. O que é facultativos? Quer dizer opcional. São pessoas que, se elas não quiserem exercer o seu direito de voto, elas podem ficar em sua residência sem nenhum tipo de punição. Quem são eles? Os analfabetos, os maiores de 70 anos e os maiores de 16 e menores de 18. Por que isso? Porque quando você completa 16 anos, se você quiser exercer sua cidadania, se você quiser participar das eleições, você pode tirar, ir lá e fazer o alistamento para que você tenha o seu título de eleitor. Certo? Vamos seguir aqui com mais algumas coisas importantes. Nós temos aqui condições de elegibilidade. O que isso quer dizer? Quem é que pode se eleger? Quem é que pode se candidatar a uma função pública? E antes de falar sobre isso, eu vou lembrar aqui um fato que eu acabei pulando, é que quando você é um estrangeiro, você não pode participar da democracia daquele país. Se você não é brasileiro, você não pode participar das eleições, das decisões do Brasil. E seguindo aqui, para ter essa condição de elegibilidade, nós temos aqui que é aquele que pode ser eleito. E quem é que pode ser eleito? Vejamos. Quem tem a nacionalidade brasileira, quem nasceu no Brasil. Quem está em pleno exercício dos direitos políticos é quem tem um título, quem tem o seu alistamento eleitoral, é quem está em domicílio eleitoral na circunscrição. Você tem que ter o seu título da cidade que você reside, onde você mora. Para você se candidatar a uma função pública, você tem que ser filiado a um partido político. E tem que ter uma idade mínima. 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador. 30 anos para governador e vice-governador do estado e do Distrito Federal. Essa é a idade mínima. Você quer governar o Amapá? Quando você tiver 30 anos, você já tem que ser filiado aí a algum partido e você pode se candidatar. E 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito e vice-prefeito e juiz de paz. Essas são as idades mínimas que a lei declara. Mas ainda temos aqui um outro termo, que são aqui os inalistáveis, são inelegíveis, quer dizer, não pode ser eleitos. Quem que não pode ser eleito? Os inalistáveis. Quem são os inalistáveis? Estrangeiros e quem está no período de serviço militar obrigatório. O que é serviço militar obrigatório? É que quando os rapazes completam 18 anos, eles precisam se alistar no serviço militar. E caso forem selecionados, terão que prestar serviço ao país, vão passar por treinamento durante 1 ano. Então, nesse período, ele não pode se candidatar a uma função pública, porque ele está no serviço militar obrigatório. E assim ele se torna aí
inalistáveis. Mas além desses, né, que são inelegíveis, não pode se candidatar a uma função, há também os analfabetos. Então, se ele não tem a condição, se ele não sabe ler, não sabe escrever, como que ele vai representar uma sociedade? Observe que esse é um ponto importante. E mais, por hoje, nós vamos ficar aqui nesse ponto muito importante, mas queria mostrar para você, caso você não conheça, esse é o documento Título Eleitoral. É esse documento que te dá o direito de participar nas decisões do seu país, de escolher os seus governantes, seja no seu estado, assim como o nosso representante da nação, que é o presidente. Até a próxima.